Hora de falar sobre o Corinthians, que conseguiu quitar parte de sua dívida com os atletas, mas até aqui o pagamento ocorreu apenas com os jogadores da base. Lembra que eu contei para vocês que a ajuda de custo para jogadores amadores não vinha sendo quitada há 15 dias. Desde a metade do mês passado, os jogadores, atletas que precisam desse dinheiro para, por exemplo, ter o que comer e conseguirem chegar aos treinamentos, esses caras não vinham recebendo essa ajuda de custo. Alguns desses atletas, inclusive, deixaram de frequentar os últimos treinos, porque não tinham como chegar até os treinos, realidade completamente diferente dos jogadores profissionais, que têm salários gigantes e uma condição financeira bem melhor. Pois bem, o Corinthians conseguiu nas últimas horas a quitação dessa ajuda de custo que estava pendente, mas direitos de imagem dos atletas do time principal seguem abertas. Esse pagamento deveria ter ocorrido no dia 20 de junho, referente ao mês anterior, e o Corinthians não se viu com capacidade. O Corinthians chegou a atrasar 2 meses dos salários em carteira, esse assunto já foi solucionado. Há também pendências com direitos de imagem das atletas do time feminino. Recentemente, o Corinthians chegou a um acordo com a Fatal Fans, negócio que vai garantir pelo menos 22 milhões e meio de reais num contrato de 1 ano, e aos pouquinhos essas contas mais básicas têm sido quitadas. Timão que deve quase 3 bilhões de reais e que está impedido de registrar atletas por causa de transfer ban. Nesse momento, por causa de um transfer ban envolvendo José Martínez, dívida de algo na casa dos 7 milhões e meio de reais, que deve ser ajustada muito em breve. Antes de mudar de assunto, só registrar que Lingard, atacante inglês do Corinthians, foi liberado para viajar à Inglaterra. Ele vai participar do funeral do seu avô, que acabou falecendo nessa semana. O retorno está previsto para o sábado agora. Hora de falar sobre o Corinthians com um reforço, mas calma. O Corinthians contratou alguém para fora dos campos, fora das 4 linhas. Trata-se de Marlon Muniz, preparador físico que trabalhava no Vasco. Ele chega para substituir Guilherme da Costa, que optou pouco antes da pausa para a Copa do Mundo em se mudar para o Internacional. Preparador físico com moral no mercado, bastante valorizado e que chega com salário alto. Não é um reforço que se imaginava do torcedor do Corinthians, mas tenho batido na tecla sobre a dificuldade do Timão em buscar contratações para a linha, para jogadores de campo. Há muita condição, a condição física é muito ruim, para não dizer péssimo. Falta dinheiro para coisas básicas, como por exemplo o pagamento de salários em carteira, além de ajuda de custo para atletas da base. E diante desse cenário, qualquer contratação nesse momento pode soar extremamente ruim internamente. Também cheguei a contar para vocês que o William, lateral direito do Cruzeiro, foi sugerido ao Corinthians e deixou boa impressão, mas o Corinthians pretende só avançar em relação a contratações se conseguir vender atletas e colocar dinheiro em caixa para regularizar o fluxo de caixa. A busca do Timão é por negócios que possam alcançar até 25 milhões de euros nessa janela da metade do ano. Até aqui não há proposta oficial. Além de Marlon Muniz, que é a grande novidade do dia, ele já participou da atividade dessa segunda-feira, o 5º dia de trabalho desde a volta das férias. Queria destacar também a presença de André Carrillo, jogador da seleção peruana, que se apresentou depois dos demais, porque havia participado de amistosos pré-Copa do Mundo com a seleção do Peru. Você sabe, a seleção peruana não foi para a Copa do Mundo, mas por ter jogado 2 amistosos pré-Copa, ele teve um calendário diferente do restante do elenco. E o Corinthians se animou com a eliminação de Memphis Depay e da seleção holandesa da Copa do Mundo. Mas calma, não é que o Corinthians festejou a queda da Holanda. Ele só acha que as chances de renovação com o Memphis aumentam consideravelmente. Eu ouvi isso de uma pessoa importante do departamento de futebol alvinegro na manhã dessa terça-feira, horas depois de a Holanda ter caído para Marrocos após empate 1-1 no tempo normal e prorrogação, e também nos pênaltis, derrota da seleção holandesa. Por que o Corinthians tem essa impressão? Primeiro, destacar a frase desse dirigente com quem conversei. Nosso feeling é de que essa eliminação deve ajudar. O Corinthians temia que o Memphis Depay arrebentasse com a camisa da Holanda na Copa do Mundo e passasse a chamar a atenção de clubes do exterior. Diante dessa concorrência e com a proposta do Corinthians de reduzir os vencimentos do Memphis, a chance de renovação era mínima, para não dizer zero. Até porque o Memphis Depay custa 6 milhões de reais por mês ao Timão, no vínculo que se encerra no fim do mês que vem, além de ter direito a uma série de bonificações, como prêmios, gols, assistências e jogos. Foi por causa de todo esse pacotão que hoje o Corinthians lhe deve 43 milhões de reais. A proposta do Corinthians para renovar esse contrato por 2 anos é de quitar esses 43 milhões diluídos ao longo de 24 meses e fazer com que seus vencimentos caiam de 6 milhões mensais para 2 milhões por mês. Todos os bônus num novo contrato deixariam de existir.
O Memphis não gostou da proposta, foi à Copa do Mundo e nem sequer respondeu ao timão. Só que o desempenho dele com a camisa da seleção holandesa na Copa foi deprimente, especialmente para alguém que é o maior artilheiro da seleção de seu país. Ele não marcou nenhum gol, só participou de 3 dos 4 jogos. Contra Marrocos, nem sequer saiu do banco de reservas. E nas 3 partidas da fase de grupos, entrou apenas por alguns minutos. Total de 52 minutos, sem gol e com uma única assistência na vitória por 5-1 contra a Suécia. A avaliação do Corinthians é de que Memphis Depay sai menor da Copa do Mundo do que se previa, ou que se imaginava. E as propostas não devem ser tão interessantes. Atleta que vai ganhar alguns dias de folga, sua reapresentação vai ocorrer depois de uma negociação entre as partes. Na teoria, Memphis Depay ainda veste a camisa do Corinthians na reta final desse mês de julho, que está por começar. E o Corinthians ameaça romper contrato milionário. O presidente Osmar Stabile notificou a FFU, a Futebol Forte União, empresa responsável por representar clubes nas negociações dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. O Timão cogita deixar essa negociação conjunta, assim como já fizeram Botafogo e Cruzeiro. Corinthians, Botafogo e Cruzeiro são os primeiros clubes a notificarem a FFU, manifestando a intenção de deixar o grupo, tudo por causa de uma decisão do CAD que entendeu que o grupo afeta a lei concorrencial. Só para vocês entenderem o que aconteceu. Tudo começa com o CSA, Clube Alagoano, que alega que o contrato da FFU com a Sports Media Participações cria obstáculos para que equipes que desejam deixar a associação e se filiar a outro bloco de negociação. O CAD concordou com o pedido do CSA. E aí, o Corinthians, o Cruzeiro e o Botafogo se aproveitaram dessa brecha para ameaçar sair da FFU. Vale a lembrança de que o contrato entre Corinthians e FFU havia sido assinado por Augusto Melo, antigo presidente do clube, que renunciou para não sofrer impeachment. Não foi uma decisão, nem uma negociação tocada pelo Osmar Stabile. É possível que o presidente do Corinthians tenha em mãos ofertas melhores. E diante desse cenário, ele acena com a possibilidade de rompimento desse contrato. Importante registrar que todos os times da FFU já haviam pego 10% de adiantamento do dinheiro. Como é que ficaria essa devolução? Ou será que os clubes conseguiriam na justiça um não pagamento ou a não devolução desses 10%? Tudo isso a gente vai descobrir um pouco mais para frente. O que dá para contar é que há uma enorme crise financeira e é possível que o Osmar Stabile esteja vislumbrando a chance de colocar dinheiro em caixa com um novo player. Só para completar, contar para vocês que na tarde desse sábado o Corinthians, enfim, assinou o contrato com a Fatal Model, uma empresa de acompanhantes de luxo que vai exibir sua marca no uniforme do Corinthians. Time principal, de basquete e também de futsal. Vai haver patrocínio também para o time feminino do campo. Importante registrar que o Corinthians tem direito a 22 milhões e meio de reais por um contrato de 1 ano, embora se esse contrato for estendido, o Timão chega a 32 milhões de reais. Não será exibido, por exemplo, no calção do uniforme do Corinthians, a marca da Fatal Model e sim da Fatal Fans, que é uma plataforma de conteúdo que pode ser adulto ou não. Enfim, gostaria de saber a sua opinião sobre o tema, mas o Corinthians, diante de enorme crise financeira, consegue colocar 22 milhões e meio de reais de forma até antecipada. Vai haver um pagamento antes do fim desse contrato para que o Corinthians resolva uma série de pendências. Preciso te falar se o Fenerbahçe da Turquia tem a intenção de contratar André, volante que pertence ao Corinthians. Essa é mais uma das especulações envolvendo o volante de 20 anos de idade, que teve a chance de se mudar para o Milan durante o primeiro semestre. Na oportunidade, você lembra, o Milan chegou a oferecer 17 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. O Corinthians recusou a proposta e se arrependeu. De qualquer forma, a pedida por agora é de 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. O Timão está desesperado por dinheiro. Crise econômica como há pouco tempo, como nunca se viu. Houve, inclusive, atrasos no pagamento de ajuda de custos para atletas da base, que ganham muito pouco e usam o dinheiro para, por exemplo, ir e voltar dos treinos. Alguns atletas não conseguiram nem se apresentar nas atividades. Há atrasos também nos pagamentos de direitos de imagem das atletas do time feminino e do time principal. Importante registrar que essa especulação sobre Fenerbahçe e André não se transformou em proposta. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Diogo Silva, representante da Web Soccer e representante do atleta. Ele me contou que houve uma primeira rodada de conversas com o Fenerbahçe e parou por aí.
O time turco nunca apresentou ou sinalizou com a intenção de efetuar uma proposta. Existe uma chance real de o Fred, volante brasileiro que pertence ao Fenerbahçe, deixar o clube. E essa talvez seria uma circunstância para que se abrisse espaço para que o André fosse contratado. Jogador que disputou na atual temporada 29 jogos e 5 gols. 2 gols na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo, naquela vitória por 3-1 contra o Grêmio. André que sentiu demais a não transferência para o Milan, acabou perdendo a cabeça, foi expulso, acabou inclusive virando reserva, mas aos pouquinhos se recuperou e tem dado conta do recado. Só para completar, registrar que o Corinthians precisa de pelo menos 25 milhões de euros em vendas de atletas na janela da metade do ano para conseguir bater suas metas, e o André seria certamente uma boa porta de entrada. Você, na condição de dirigente corintiano, exigiria que valor para vender o André? Ou para você ele é negociável? Já usa o espaço para comentário e registra sua opinião. Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.